Pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente, eu, João e Caio, para mais um Place Your Bets, o podcast que a gente faz aqui quinzenalmente para bater um papo sobre qualquer coisa relevante, interessante do mercado financeiro, né? E aí, Caio, e aí, João, tudo bem? Fala, Fernando. Fala, Caio. Tudo bom? Fala, Beleza, Fernando. Fala, João. Fala, pessoal. Tudo certo e vocês? tranquilo. Bom, acho que antes de começar, eu queria só pedir pro pessoal curtir, enviar para os amigos, né? Fazer aquele merchan básico aí do nosso podcast e mandar feedback para a gente, né? É importante para a gente entender a necessidade de vocês, se estão gostando, não estão gostando, e assim a gente vai melhorando o nosso conteúdo, né? Bom, aí para hoje, o que eu estava pensando, né? Semana que vem é o evento da Empíricos. E aí, assim, a gente vai ter uma enormidade de palestrantes e do mais alto escalão, né? E aí, se você for ver lá no papel, na programação, line-up, é interessante que tem lá empreendedor, empresário, tal, mas tem também umas pessoas que não são diretamente do mercado financeiro. Então, você vai ver filósofo, vai ver artista, esportista. E aí, eu acho que muita gente fica se perguntando, né, mas qual a relação, né, desses caras com o mercado financeiro? Por que é relevante a gente trazer eles para o nosso evento? O que de insight que a gente pode tirar com eles, né, e tal? E aí, eu acho que o assunto de hoje que a gente pensou, né, de finança comportamental é justamente isso. Esses caras, e aí eu falando mais especificamente do esporte, eles têm algumas características que são muito interessantes que podem ser também trazidas para o mercado financeiro e o bom investidor, se tiver essas características, com certeza vai se dar bem no longo prazo, né? Então, inspirado, né, por esses caras, que a gente ainda nem assistiu a palestra, mas eu tenho certeza que vai ser enriquecedora, haja vista do ano passado com o Bernardinho, né, que foi assim, um baita sucesso, a apresentação dele. Então esse ano a gente vai ter o Almir Klink e o José Roberto Guimarães. Então eu acho que vai ser muito legal essa palestra deles, né? E aí a gente vai poder... Vamos bater um papinho antes sobre o que é finança comportamental, alguns vieses cognitivos que os investidores têm. E aí eu acho que vai ter um link bem legal com a semana que vem, quando eles falarem também. Beleza? Isso aí. Vamos embora. Fechado, vamos embora. Vamos lá. Bom, o primeiro de todos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu vejo assim, os nossos assinantes, ou então até amigos, quando a gente conversa, eu acho que a ancoragem é uma dos principais vieses comportamentais e que atrapalha muito o investidor. E acho que deu para ver bastante claro também nesse ano. Então eu queria começar por ela. Bom, a ancoragem, para quem não sabe, no final é aquela tendência a você se ancorar a um determinado preço, a um determinado número, né, e deixar passar outras informações na sua tomada de decisão. Então você ficar muito focado em determinada coisa e não olhar o ambiente em volta, né? Vocês têm algum paralelo, algum evento recente que vocês viram o investidor ter esse tipo de viés comportamental que vocês queiram compartilhar aí? Vamos lá. Antes de entrar nesse exemplo, eu queria reforçar uma visão que tem uma relação com essa questão da ancoragem, né? Mas que é aquela visão sobre os sistemas 1 e 2 explorados lá pelo Kahneman no livro Rápido e Devagar. Também ele foi uma visão que foi explorada pelo James Montier, também no livro The Little Book of Behavioral Investing. É legal esse livro que
ele vai aplicando todas as questões do comportamental, ele vai aplicando para várias situações diferentes, né? O que eu quero dizer é que, assim, na verdade, esses sistemas 1 e 2 diz respeito muito mais a uma... ou no livro do Montiel, ele chama de X ou C. O sistema X, vou usar o do Montiel aqui, que é mais simples, ele diz respeito à questão das emoções. E o sistema C diz respeito à racionalidade, né? O uso da lógica, né? Até no livro dele ele fala assim, o C equivale a você ser igual o Spock do Star Trek. Para quem gosta lá da ficção científica, vai se lembrar que o cara só pensava, só resolvia seus problemas com a lógica, né? E o X é aquele cara emocional mesmo, né? O cara que age por impulso. É muito legal porque, assim, o que ele pontua, né? No mercado financeiro, o sistema X, que é esse da emoção, ele normalmente ganha força quando a situação fica desfavorável para o investidor. Quando a situação fica desfavorável para o investidor, e aí, quando acontece, por exemplo, esse evento da ancoragem, é uma das coisas que está relacionado, né? Quer dizer, a ancoragem, no final das contas, a gente pode pensar que ele está vinculado à questão de preços de ações até, né? Então, um preço de ação muito antigo, que o investidor fica com ele na cabeça e acaba não se perdendo, né? É Petrobras a, sei lá, 40 reais, 54 reais, antes da derrocada, né? Acaba que esse investidor, tomado por essa ancoragem, ele continua seguidamente utilizando o sistema X, que é o sistema da emoção, para justificar um posicionamento em Petrobras, por exemplo, né? Então, acho que esse é um exemplo mais claro, né? E isso significa que, na verdade, o sistema emocional, ele, na verdade, ele te atrapalha pra caramba. Quando você tem decisões difíceis para serem tomadas, decisões que você não consegue tangibilizar, ele toma a frente do investidor e acaba criando a maior parte desses vieses que a gente vai discutir aqui, né? Então, o que é legal, e aí, como você pontuou, né? Semana que vem a gente vai ter várias pessoas que atuam em diversas áreas diferentes. É legal da gente tentar entender como cada uma dessas pessoas agiu em determinado momento, utilizando um pouco desses dois sistemas para tomar decisões, né? E como que o cara aprendeu ao longo do tempo se motivar ou alterar a forma de pensar, né? Partir para um sistema 2, né? Então, enfim, um sistema mais lógico, para justamente ganhar, vamos dizer, uma experiência ou ter um feedback mais positivo das atitudes, né? Vamos dizer, feedback mais positivo, um retorno mais positivo. E aí, pensando em retornos de portfólios, também é a mesma coisa, né? Eu acho que esse é um ponto principal da ancoragem. Acho que, em termos de exemplo, o brasileiro ficou ancorado naqueles 118 mil pontos, né? E o mercado veio para baixo na crise, teve uma retomada que foi muito veloz, inclusive, né? Mas todo mundo estava com a cabeça de que aqueles 118 mil pontos seria atingido brevemente, rapidamente, né? E aí a gente está vendo que até nesse final de ano a gente, vamos dizer, que as bolsas não voltaram, não retornaram, né? A gente percebeu que houve sim uma certa procura de retornos em outros ativos que não fizeram o Ibovespa subir tanto quanto ele estava ali atrás, né? Comecei por aí. Para passar outro exemplo, eu acho que mudando um pouco a ótica de investidor para analista, eu acho que a gente também tem um pouco a gente prega um pouco dessa ancoragem em analisar talvez alguns setores
ou algumas empresas, por exemplo, que tinham barreiras de entradas grandes lá atrás, ou nem tão lá atrás, assim, até recentemente, como é o caso dos bancos, e hoje essas barreiras de entrada são mais frágeis que anteriormente. Mas muitas vezes a gente se baseia talvez num ROI alto de 3, 4 anos atrás para determinados bancos, determinadas empresas, ou o nível de pulverização do mercado, que era antes muito concentrado, e hoje nem é tanto assim, ainda também não é tão concentrado, mas você vê novas empresas, novos entrantes no mercado, e a gente acaba se fixando, às vezes, na história lá de trás, de como a empresa se construiu, de como a gestão é sólida, e nesses casos pode ser também um erro muito atrelado à ancoragem, não trazendo tanto para preço, para a óptica do investidor, mas também para de como você analisa determinada empresa e determinado setor, né? Perfeito, cara. E aí eu queria até pontuar uma coisa sobre isso, né? O que você tá pontuando é uma coisa bem importante, que até o Morgan Housel, naquele livro, né? Agora eu tô com o nome do livro na minha cabeça, o Psychology of Money, que é um livro novo dele. Logo no primeiro capítulo ele pontua, né? Ele fala assim, o seu kit básico, né? Ele fala mais ou menos nessas palavras, não é bem nessas palavras, mas enfim, o kit básico do investidor é o seu próprio conhecimento, né? E às vezes, isso que você está pontuando, né? O conhecimento ele precisa ser atualizado, frequentemente atualizado, né? Não dá para você olhar para o passado e querer implementá-lo da mesma forma agora, né? As coisas mudaram. E aí, uma coisa que é relevante a gente percebeu nessa crise, e aí eu até pontuo que talvez aqueles que tinham um kit básico já meio que preparado, mais robusto, por conta de mais experiência mesmo, eles acabaram sendo mais influenciados com essa crise do que as pessoas que não tinham esse kit. Né? A gente pode pensar até na ancoragem sobre essa ótica, né? Então, e assim, até esse que vos fala, assim, os mais velhos tinham ali na sua espinha, né? Para falar assim, no sentimento, a flor da pele, a lembrança daqueles vários circuit breaks de mercado. E o quanto que aquilo trouxe de sofrimento para investidores, para as carteiras, quanto tempo demorou para que aquilo fosse recuperado de fato, né? Depois da crise de 2008, vocês eram mais novos, mas assim, a gente teve um começo de 2009 muito difícil, depois a gente teve uma arrancada do mercado e aí todo mundo, ufa, deu aquela aliviada, 2010 excelente, e 2011 começou o caos, né? Então, a memória que os investidores mais velhos têm é uma memória que vamos dizer, que ela briga um pouco com o que está acontecendo, né? E até por isso eu acho que os investidores mais antigos acabaram que ficaram para trás na retomada, na realocação dos portfólios, né? Se a gente olhar os gestores esse ano, apesar de estarem na frente do Ibovespa, de certa forma, não estão apresentando bons números, né? Na média, os resultados estão bem difíceis. E por conta dessa ancoragem de sentimento, sabe? Eu acho que a emoção aqui falou muito mais alto no meio dessa pandemia. Obviamente que agora é fácil falar e a gente vai falar desse bias daqui a pouquinho. Então, eu estava estudando, até trouxe aqui o livro que eu estava dando uma olhada. É bem legal esse livro, né? É a Arte de Pensar Claramente, e ele traz vários viés comportamentais, assim, bem facinho de ler. E aí com vários exemplos e tal. E aí eu lembrei de um exemplo que não está num livro, mas acho que está no nosso dia a dia, que é muito usado em marketing, principalmente para venda, ou plano anual, mensal, ou então, por exemplo, você tem 3 pacotes. O pacote Silver custa R$100 por mês e te oferece 3 produtos. O pacote Gold custa R$200 por mês e oferece 5 produtos.
E o pacote Platinum oferece 10 produtos por R$200. Porra, vou Platinum com certeza, né? Porque você ancora o cliente no Gold, no intermediário ali, que tem uma proposição de produto e preço adequado. Só que quando você vai no Platinum, você vê assim, ó, eu tenho uma infinidade maior de produto que eu estou recebendo pelo mesmo preço. Então tá barato, né? Ele acaba sendo ancorado e acha que é barato. Então até por exemplo, plano de academia, né? Assim, você pagar R$100 por mês no mensal, então no anual você vai pagar 10% de desconto. Você ancora aquele preço inicial e aí ele acha que você está pagando uma barbada, assim, né? É o papo do vinho. O papo do vinho no menu dos restaurantes, né? Sempre dizem, né, que a melhor escolha é sempre o segundo, né? O segundo mais barato, né? Do terceiro para frente é só a margem do restaurante. Falando esse exemplo do vinho, não sei se vocês viram, recentemente teve num restaurante aí no exterior, um casal foi pedir o vinho mais caro da casa. E aí um outro casal, a história é real, e o outro casal pediu um vinho tipo sangue de boi. E aí trocaram, o maître trocou sem querer. E os casais não tinham percebido. Saiu no jornal. Os casais não tinham percebido. Aí o maître que percebeu e foi pedir desculpa, tal. Ai, que beleza. No final, é até um exemplo, né? Você se ancora ali pelo preço. Esse vinho custa R$5.000. Você vai falar que aquele vinho é maravilhoso, né? Se te dão um vinho mais caro, só que falam para você que ele custou R$10, você vai achar uma porcaria. O mesmo vinho. É isso aí. Né? Impressionante. É isso aí mesmo. Na Europa, o sangue de boi chama sangue de bois. Na Europa, Jaú. Jaú também. É quase na Europa. Quase na Europa. Aí outro exemplo legal assim, que eu vi porque tem muito estudo documentado sobre isso, né? E aí um dos estudos era o seguinte, eles separam uma série de pessoas para fazer o teste, né, o experimento, e aí pedem assim, me dá os últimos 2 dígitos do seu CPF. Né? Aí o pessoal dá. E aí depois eles falam assim, olha, você vai precisar presentear alguém aqui com essa flor aqui. Qual o preço que você pagaria por essa flor? E aí é muito interessante que o pessoal que tem o CPF, os últimos números do CPF mais altos, eles atribuem um valor mais caro para aquela flor. Por quê? Porque o último número que está na cabeça dele é o número do CPF dele. Então, assim, se o número do CPF dele é 60, ele pagaria mais caro por aquela flor. Agora, o cara que tem o número CPF 20, ele ficou ancorado, uma coisa inconsciente, ele ficou ancorado naquele 20 e ele pagaria um preço mais barato. Né? Então, tem vários estudos que relatam esse tipo de comportamento que eu acho que é muito interessante quando a gente olha pela ótica do ser humano, mas a gente tem que tomar muito cuidado pela ótica do investidor, né? No final, você tem que, como é inconsciente, muitas vezes a gente acaba incorrendo nesse tipo de viés cognitivo, mas a gente tem que entender que a gente está, de alguma forma, exposto, ou se não exposto àquele tipo de viés, e tentar contornar e tentar viver, né, evitando cair nas armadilhas que esse viés pode te acabar colocando. Né? Verdade. É isso aí mesmo. Assim, desculpa, Fernando. Isso até para puxar o gancho, assim, a questão da ancoragem, talvez ele seja o mais amplo, que pega investimentos, pega consumo, pega seu dia a dia, né? E aprofundando um pouco na ancoragem, você tem a questão dos preços e do jeito que a gente começou falando, acho que Ibov é 118 mil pontos, Petrobras é 52, entendeu? Isso também tem muito a ver com outro vício, que é de aversão a perdas, né? E eu acho que a gente pode talvez começar a falar desse, que acho que é o segundo mais famoso,
Que aí seria a questão de carregar a ação perdedora, tem todas essas consequências. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se quiser começar aí, Fernando. Eu tinha separado ele também porque, como você falou, né, acaba que é um viés muito... No final é engraçado, porque eles se intercalam, eles se misturam. Tanto é quando o João falou de ancoragem, ele já puxou para um outro lá, que é o viés de retrospectiva, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala nele. Sobre a aversão à perda, ele é muito interessante. E, inclusive, a gente recebeu... Foi no ano passado que o Richard Thaler foi no nosso evento? Acho que foi, né? Foi. Ou foi 2018. E ele tem um livro lá, o Misbehaving, que fala também sobre esse tipo de viés e fala da aversão à perda. E no final é justamente isso que você falou, né? Então, é também documentado por vários testes, exames, que as pessoas sentem muito mais a dor da perda, sentem mais de 2 vezes a dor da perda do que a satisfação pelo ganho. E aí, isso é muito engraçado, porque eu até estava lembrando, Caio, quando eu estava estudando sobre isso, a gente fez uma publicação lá atrás no Portfólio Empíricos, que aí você comentava sobre uma situação com o seu primo. E assim, só o medo de perder, né? Porque vai ter eleição americana. Na época, acho que era a eleição para presidente do Brasil. Só o medo de perder, o cara fala assim, não, eu prefiro estar fora. Eu não ganho, mas também não vou estar me expondo. Né? Isso é muito interessante, né? E aí, enfim, tem vários estudos que comprovam justamente isso. As pessoas têm tanto medo dessa perda, elas sofrem tanto com essa perda, e a satisfação não não está no mesmo nível da perda, então prefere não fazer nada, ou então ficar na poupançona, assim, que beleza, segue a vida. É verdade. Tem na verdade, tem até um estudo, né? O Montier, ele traz nesse livro dele que eu citei aqui, para quem puder ver, quem só estiver ouvindo, é o Behavioral Investing, né? Do James Montier. Ele traz no livro um estudo que foi feito com 30 mil fundos norte-americanos entre 1980 e 2002. E ele fala o seguinte, que de todos os fundos analisados, 17,6% de todos os ganhos desses fundos, imagina, né? As ações estão ganhando dentro desses fundos, 17% só foram realizados. Significa que os fundos carregaram as ações por muito tempo, né? E aí ele fala assim, mas somente 14% de todas as perdas foram realizadas. Então, significa o seguinte, imagina você tem lá ações na sua carteira que você ganhou, ações que você perdeu. Em 17% dos casos vencedores, você realizou os ganhos. Em 14% dos perdedores, você realizou perdas. Significa que você pode estar carregando uma ação perdedora até hoje. Você nunca realizou perdas, né? Aí, ele diz que, bom, se você pegar e fizer essa conta, você vai ver que os investidores profissionais, eles têm, vamos dizer, eles acabam vendendo mais ações que são vencedoras do que ações perdedoras, numa razão de 1,2. Aí tem o mesmo estudo para as pessoas físicas que mostram que as pessoas físicas têm uma propensão de vender vencedoras de 2 vezes maior do que de vender perdedoras. Ou seja, a pessoa física vende mais as vencedoras do que as perdedoras. Mas aí, voltando para os fundos, ele fala assim, os melhores fundos de investimento foram aqueles que tinham a menor razão. Foram aqueles fundos que mais venderam as perdedoras. Né? Ou seja, o fundo que tem menor aversão a perda ou risco, quer dizer, o cara não se importa de perder, ele simplesmente cut the losses, né? Corta as perdas, são os fundos que são mais vencedores no longo prazo. Né? E aí, isso daí já leva a gente para outras
outros vieses, né? Que é a questão do otimismo, da confiança, overconfidence, né? Quando você segura uma posição perdedora na sua carteira, é porque você está muito confiante sobre aquilo. Só que, será que você não está errado? Né? Então, essa característica da aversão à perda vai puxando vários outros pontos aqui, né? Vão amarrando um monte de outros pontos. E aí ele até faz uma proposta, né? Imagina que tem tudo a ver com esse negócio do cara segurar a ação perdedora. Segurar a ação perdedora é também chamado de endowment effect. É o efeito de você ter um bem. Ele dá o seguinte exemplo, né? Na verdade, ele sugere. Ele fala assim, imagina o seguinte, você tem lá uma ação que você está perdendo 40%. E você não vende aquilo por nada, porque você tem essa super confiança de que aquilo vai se recuperar. Você está ancorado no preço muito mais alto, olha só como vai. Só que daí um dia você deixou seu home broker aberto em casa e teu filho foi lá jogar um videogame e fazendo as porcarias lá, sem querer ele vendeu as ações. A pergunta dele é a seguinte, né? Na verdade, essa pergunta virou pesquisa de campo. Você recompraria aquelas ações que teu filho vendeu naqueles preços ou você se livrou de um fardo? Né? A maioria das pessoas não compraria de volta. Olha só, e aí a gente já entra para outro viés comportamental, que é o tal do status quo bias. Quer dizer, é o viés de você, estou tranquilo, eu tenho esse negócio, não importa que preço, mas eu tenho. E o negócio você está perdendo dinheiro com ele, enfim, vai continuar perdendo o resto da vida, né? Tem tudo a ver, né? Se ele vai ligando com coragem, vai ligando com essa questão da aversão à perda e com esse negócio da posse, no sentimento de posse no ativo ruim. E assim, eu acho que se liga completamente com as finanças de fato, porque assim, o investidor ele tem essa aversão à perda, né? Ele está ancorado naquele preço de R$20. Está 10, então está barato, entre aspas. Né? Para quem não está me vendo, é entre aspas. Né? E aí ele compra mais, ele faz o preço médio. E aí cai mais, ele vai comprando mais. E aí, por conta essa dicotomia de satisfação e sofrimento, ele vai vender as que estão indo muito bem para comprar mais as que estão indo muito mal. No final, ele fica uma carteira só de mico na mão. Né? Carteira só de mico na mão. Então, isso são esses viés aí que a gente comentou agora e a aversão à perda. Você tem que ficar muito atento para evitar cair nesse tipo de armadilha. Né? E aí, até uma outra coisa que eu tinha lido também sobre isso, era um estudo de um americano que ele falava da sedução do pessimismo. Como o pessimismo ele tem aquele charme, né? Então, assim, você já tem aquela aversão à perda, né? Você já tem aquele medo de perder de tudo aquilo. E aí, quando você começa a ver aqueles pessimistas falando tanta coisa que o mundo está tão cheio de risco, você não faz nada, né? Agora, você se esquece que não fazer nada é fazer, né? Se você não faz nada com o seu portfólio, essa é uma decisão de investimento de não fazer nada, né? E isso vai ser cobrado lá na frente. Então, é muito interessante, né? Como essas coisas estão relacionadas e como podem afetar bastante o bolso das pessoas. É verdade. Até sobre essa questão do pessimista e até o super otimista, né? Eu acho que tem as duas pontas, né? E aí não sou eu que estou falando também, né? Aqui são alguns estudos aí que o Montier traz no livro também. Esse livro é muito legal. E ele pondera que, assim, normalmente os super otimistas ou super pessimistas, eles não são gestores de recursos, né? Eles não estão cuidando do seu próprio dinheiro ou do dinheiro de alguém, né? Não tem skin in the game. No final das contas é isso, né? E aí esses caras, obviamente que eles podem dizer o que eles querem, né? Normalmente os super pessimistas são aqueles caras que são é o tal do perma bear, né? O cara só vai falar
falar que a destruição está acontecendo e ele não consegue, né? É até um viés comportamental também, porque esse perma-bear ou o super otimista também, né? Eles não conseguem transitar entre a lógica, né, o raciocínio e, de repente, uma visão mais positiva ou mais negativa. Eles não conseguem transitar por ambos os espectros, né? Eles não conseguem mudar a sua percepção de mundo. E isso, na verdade, também é muito prejudicial para os portfólios, né? Exato. E eu acho que até trazendo outro viés também nesse sentido, que tudo bem, você tem pontos dos dois lados, você tem os super otimistas, você tem os super pessimistas, né? E também tem como as pessoas interpretam isso, as informações. E aí vem também o viés de confirmação, que aí a sua interpretação para determinada posição ou determinado pensamento econômico, que seja em termos de ciclo, influencia também na sua tomada de decisão. Então, às vezes, aquela notícia, aquela matéria, aquele artigo, na verdade, ele até é pior, prejudicial para o que você está pensando, para a sua estratégia, mas no final você tenta sempre trazer aquilo para um ponto positivo, aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio. Se você às vezes olha tudo sempre com o copo meio cheio para determinada posição que você tem, normalmente você está cometendo esse viés de confirmação, que é sempre trazer uma coisa boa para a sua tese e no final a sua tese na verdade estava se prejudicando. Então, esse é outro, acho que esse é mais um exemplo de como se ligam esses vieses, né? E a gente acaba fazendo, assim, eu tô falando que eu também faço, porque, assim, é muito difícil excluir de viés, é impossível, na verdade, para mim. Então, você tem que estar sempre ligado uma coisa com a outra. E, para o investidor, isso acaba sendo, normalmente, prejudicial, né? Na seleção de ativos, a gente precisa colocar sempre as teses em xeque, né? Em que a gente tem que sempre questionar e enxergar os pontos contrários, né? Eu acho que quando a gente, vamos citando um exemplo, né? A gente, por exemplo, toma uma tese de investimento em ativos, por exemplo, ligados ao petróleo. Eventualmente a gente estava falando de petróleo hoje, a gente estava debatendo hoje pela manhã e me veio isso na cabeça. Se a gente olha para o negócio em si, né? Então, imagina o seguinte, a gente coloca lá a nossa carapuça de CFO e está dentro da empresa, vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo que a empresa está rodando, estamos fazendo um trabalho operacional bonitinho, estão conseguindo financiamento, poxa, parece que tudo vai dar certo, né? Olhando para frente, parece que tudo vai funcionar. Mas quando você sai desse seu mundo, né? E aí é um comportamental também, porque é difícil, você precisa conseguir enxergar sobre uma outra ótica de que talvez daqui a 1 mês, 2 meses, os investidores não olhem para você desse mesmo jeito que você está se olhando. Né? E aí, 1 mês, 2 meses, talvez seja um pouco, mas sei lá, vamos pensar em 5 anos. Daqui a 5 anos, talvez aqueles investidores que hoje te financiaram, eles podem estar com uma outra cabeça. E você ficou só naquele seu mundo, olhando só para o seu umbigo, e você não percebeu que as coisas vão passando. É óbvio que quando você está lá sentado na cadeira, você tem que fazer o melhor que você pode. Né? Isso é indiscutível. Acho que não tem muito que mudar. Agora, você não pode... vamos lá, você precisa tomar um pouco de cuidado só, porque ali na frente os outros investidores podem estar pensando coisas diferentes, né? E você pode, eventualmente, sofrer um apagão em termos de financiamento, enfim. Você precisa conseguir olhar sobre outras óticas, né? Isso que é o mais importante. A gente também, né? Eu acho que a gente se pega nessa, né? O gestor de recurso, quem toma conta de dinheiro, quem pensa em investimentos, às vezes também precisa fazer essa avaliação. Na verdade, assim, todo o tempo tem que tentar fazer essa avaliação, se as teses estão certas, se realmente o que a gente está pensando vai vingar, né?
Por isso que a gente sempre gosta até de ter cases que às vezes são contrários às nossas linhas de raciocínio, né? Dentro da carteira. A gente pode estar errado e acertar, né? Enfim, essa que é a ideia de vez em quando. Né? Eu acho que um exemplo muito interessante, saindo um pouco desse mundo de finanças, são os grupos de WhatsApp. Porque, assim, vamos lembrar lá da eleição presidencial, né? Assim, se você tem um grupo da sua família que é mais Bolsonaro, assim, arranja cada site louco né, só falando bem dele, porque ele fez isso, para confirmar aquela sua tese que ele é o melhor presidente do mundo. E aí o grupo que é mais esquerda, que prefere um outro candidato, só encontra notícias que falam bem do Haddad, ou do outro candidato. Então, assim, eu acho que acaba até... Eu não sei qual veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso, mas, assim, essa polarização política que acabou se acentuando, né, com as redes sociais e tal, acabou criando mais esse tipo de coisa, né? E aí os dois grupos vão ficando cada vez mais, vão tendo esse viés de confirmação e tem cada dia mais certeza absoluta que aquela sua tese, que aquele seu presidente, aquele seu candidato é o melhor do mundo, né? Isso é muito engraçado. E o custo, né, para você mudar de posição é altíssimo, né? E por isso é uma coisa comportamental, quer dizer, é o teu ego, teu superego, sei lá, é o ego mesmo, né? Vamos dizer, falando muito mais alto, né? Então a gente vai lá, para nós analistas de investimento isso é dramático, né? Porque a hora que a gente coloca a nossa cara para bater sobre um case que a gente defende e o case não vinga, ou então vinga e aí a gente faz aquela propaganda e dali a 6 meses aquele negócio derrete porque aquela análise foi falha, né? Vamos dizer, é uma sensação horrível e difícil de mudar difícil você conseguir mudar de ideia, né? Você começa a se apegar, e aí você vai buscar o viés de confirmação em canais que simplesmente não tem qualidade, vamos dizer assim, né? Você vai muito mais para canais que usam a espinha para definir alguma coisa, né? E, poxa, isso acaba fazendo mais mal ainda até na tua posição de analista mesmo, de confiança sobre o que você pensa, sobre suas teses. Por isso que eu acho que a importância para o investidor, né, de entender essa, vamos dizer, esse comportamento e tentar driblar, né, e falar assim, não, pera, eu não gosto muito disso, mas eu vou colocar na minha caixinha de conhecimento, né, vou estudar também. Acho que é importante. Esse ponto que você falou, João, eu acho muito interessante, porque assim, você tentar entender qual é o limite da sua teimosia. Né? Porque assim, vamos dizer assim, o velho investing é aquele cara um pouco mais teimoso. Ele enxergou valor ali, mas é uma coisa que vai demorar, porque ele está passando por um problema, ou então uma empresa está passando por turnaround, né? A gente pode citar aí que a gente tem na carteira hoje, né? Mas assim, qual é o limite da teimosia? Se você no primeiro suspiro abandonar, você não analisou direito, ou então você não estava convicto na sua tese, né? Você não tinha informações suficientes, ou então uma convicção suficiente para segurar ela. Agora, também, se você ficar 5 anos com aquele negócio e aquele negócio só cai, assim, você está sendo teimoso demais, você está vendo só a informação que você quer para você, não o restante do mundo que mostra que aquele ativo, aquela empresa não é tão boa quanto você imaginava. Então, existe esse limite da teimosia que é super difícil, né? Super difícil. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com a derrota, entre aspas, né? Com a derrota da sua linha de pensamento, né? No final das contas, é um pouco disso, né? Até só para fechar esse racional, você falou de value investing, né? E aí a gente já falou muito aqui nos podcasts de value investing, de growth, enfim.
Mas eu vi uma definição do Christopher Browne, que ele é gestor da Tweedy Browne, uma gestora de valor lá de fora, caras que pensam meio fora da casa, sabe, quando compram ações. E aí ele fala muito desse negócio do que é value investing, só porque ele tem a ver com essa questão comportamental, né? Ele fala assim, você precisa fazer uma distinção muito clara do que é você vender empresas que são aquelas empresas que ele chama de compounders, né? São aquelas empresas que você ganha juros sobre juros, que seriam as empresas de qualidade no final das contas, e as empresas que são aquelas cigar butt stocks, né? Que seria lá o finzinho do cigarro lá, né? A bituca, né? A bituca do cigarro, isso. Ele fala assim, uma vez que as bitucas de cigarro voltam, o preço volta para um patamar razoável, você precisa sair fora. Porque você sabe que aquele negócio não vai crescer para sempre. Né? É simplesmente um mercado que está enxergando que o case saiu do seu valor que está na bolsa para o valor intrínseco. Ponto. Então pensa assim, o comportamento de um gestor de valor, quando tem esse tipo de ativo, tem que ser dessa forma. E aí ele fala assim, diferente do compounder, né? Que você não vai ficar vendendo o compounder porque esse cara você vai ganhar juros sobre juros ao longo da história. Meu ponto aí é só que traz todos esses vieses, né? De confirmação, de ancoragem. Você tem que saber o que você está olhando, né? A hora que o investidor monta a sua carteira, ele tem que saber o porquê que ele está colocando aquele ativo para ele justamente sair dessa questão desses vieses, né? Eu acho que a gente tem falado muito dessa questão do rotation para o value investing. Tá, legal, mas e se recuperado e já tiver no preço? Que rotation que é esse? Quer dizer, você está ancorado em preços muito mais altos do que está agora, você está esperando um viés de confirmação do mercado, que teoricamente o mercado está fazendo o rotation, ele está te dando esse viés de confirmação, mas será que se você deixar de usar o seu sistema né, o seu sistema de reativo, de emocional, você não vai ver que esse cara já voltou para os preços que ele deveria ser mesmo? Né? Você teve, o que você está falando assim, existiu uma perda de fundamento e aí o valor intrínseco daquele ativo teve que cair. É mais baixo. Né? É mais baixo. Ele pode ter, vamos dizer, o valor de mercado pode ter caído muito abaixo desse valor intrínseco, até acho que aconteceu, ou um exagero. Mas agora, simplesmente, o valor intrínseco caiu. Se você está ancorado no seu valor intrínseco antigo, né, você vai cometer apesar do... Por isso que eu falo assim, apesar do viés de confirmação, né, o mercado está subindo, então parece que você está certo em relação àquele valor intrínseco antigo. Mas, na verdade, você não está. Você não parou para olhar o meio do caminho, né? Eu acho que está acontecendo um pouco disso no mercado recentemente, né? E aí mistura todos esses vieses aí. Não, assim, os gestores, de certa forma, estão com essa dinâmica de alocação meio defasada, sabe? Eu lembrei, você falou disso, quem se ancorava muito e tinha ideia de confirmação, pelo menos no livro, é o Ike Batista, no livro Tudo ou Nada. Né? Então, chegavam os engenheiros dele e falavam, olha, esse poço aqui tem capacidade para tantos mil barris por dia. Né? E aí ele se ancorava naquele preço, né? Naquele patamar. Independente da condição de mercado, ou então só via pela ótica positiva. O cara falou assim, olha, tem potencial de tirar tantos mil barris por dia. Só que o custo é tal. Não, mas aí isso aí é outra coisa, isso aí eu penso depois. O negócio é que meu poço tem tantos milhões de barris. Né? Overconfidence, né? Sobre confiança também, né? Em aceitar o que o pessoal está falando e pronto, tem e acabou. E é essa mensagem que eu vou passar para o mercado, né? Acho que tem muita empresa que também captura um pouco dessa questão desse viés comportamental e só passa para o mercado que é muito bom. Aí depois vem as entrelinhas, né? Eu vou precisar de um aumento de capital.
Dá para ver isso várias vezes, né? Várias vezes, né? Mas eu acho que só retomando também o que o Fernando estava falando, essa linha tênue de convicção e teimosia, eu acho que tem um exemplo que às vezes ele nem é tão bom, porque você vê como o mercado é louco, né? Mas tinha tem um fundo, na verdade, de um gestor que ele fez muito sucesso em outra casa, né? Foi um dos melhores fundos do Brasil. Ele abriu a própria casa e começou muito bem o fundo. Aí chegou um determinado ano, 2017, 2018, que ele virou a mão para, assim, comentando um pouco que o mercado estava bem esticado, talvez ele via um estresse no mercado e por isso ele mudou totalmente o portfólio dele para um portfólio bem mais defensivo. E 2018 para final de 2019, os mercados voaram, né? Enquanto todo o multimercado brasileiro foi muito bem, ele, que era um cara já renomado na indústria, ficou para trás. E isso trouxe muito questionamento. E ele continuou batendo nessa tecla. E tudo indicava que ele seria só mais um teimoso. Só que no final ele deu sorte, mas ele teve mérito, porque o portfólio dele estava defensivo e estava preparado para um Covid-19, uma crise muito intensa. E no final, em 2020, pelo menos no primeiro semestre, ele foi um dos melhores fundos multimercados brasileiros, né? Então, assim, é muito estranho que, às vezes, por mais que você esteja errado ou teimoso em determinada tese, se você se preparar bem em determinadas convicções, você consegue, não só pelos seus méritos, mas também pela sorte, entre aspas, também, para quem não está vendo, se dar bem, né? É confuso esse tipo de raciocínio, mas eu acho um exemplo bem, vamos dizer, interessante. A sorte favorece os bem preparados, né? O dito lá eu acho que é do Benjamin Franklin, lá de 1700 e sei lá quando, né? É o que eu tinha comentado ali no começo, a caixinha de conhecimento, né? Cada um traz consigo a sua caixa de conhecimento, suas ferramentas, que, na verdade, vão levar vamos dizer, vão levar cada um a ter o seu behavior, o seu comportamento diferente, né? Vão ter pessoas que conseguem, que se ancoram com muito mais facilidade. Vão ter pessoas que têm um perfil mais de, eu fico sempre esperando a confirmação. Vai ter o cara super confiante, vai ter o cara que é o permabear. Esse daí é um permabear, né? Aposto que ele não vê esperança para o Brasil no próximo ano e eu acho que nem para o mundo. Não. Fazendo o link aí desse que o Caio falou, o último viés que eu separei para a gente comentar hoje é o viés de retrospectiva, né? Que é aquele famoso engenheiro de obra pronta, né? E ele é muito interessante, porque assim, no final é uma falha cognitiva que as pessoas tendem a ter uma distorção na memória e aí cria uma falsa sensação de previsibilidade ou então de entendimento do que aconteceu, sendo que foi às vezes só sorte ou azar ou aleatoriedade, né? Então, isso foi muito interessante porque, por exemplo, teve acho que é outro gestor do que o Caio falou, mas que logo na crise ele deu uma sorte danada e aí ele falou, né? Não, foi sorte. Mas ele poderia ter falado ao contrário. Ele, não, já estava meio que esperando, né? Ele deu uma sorte danada, ele tinha zerado as ações no carnaval, né? Então ele passou por março sem ação na carteira. Então ele comprou as ações na bacia das almas ali. É verdade. Ele começou a comprar nos 80 mil pontos e, se deu muito bem. Aí, nesse caso, ele não teve o viés de retrospectiva, mas muita gente, eu vejo amigos, chegam e falam comigo, não, Fernando, porra, era óbvio que em março, naquele dia 23 de março, você tinha que vender sua casa para comprar ação. Eu falei, porra, da próxima vez me falar no dia. Pois é. Falar 6 meses depois não dá, né? É engraçado porque, assim, tudo se repete da mesma forma, né? 2008 era a mesma coisa, né? Todo mundo fala que aquele outubro de 2008, depois de passado mais de um mês da quebra do Lehman Brothers, os mercados estavam super baratos.
né? E então, quando foi em janeiro de 2009, que as coisas pareciam já que, parecia que ia ter um respiro na economia americana, vamos dizer assim, era hora de comprar. Sabe? Aí ficou fácil depois que tudo aconteceu, né? Eu acho que conseguir fazer essa análise constante quando o evento está rolando, né? E você conseguir tirar um pouco do viés comportamental enquanto o estresse ainda é forte, é uma das tarefas mais difíceis que o investidor enfrenta, vamos dizer assim. A gente podemos assim, dizer por nós mesmos, e aí eu até me coloco numa posição de que eu fui super afetado pela questão dos circuit breakers e da história. Assim, a gente viu uma ruptura de economia muito gigantesca, que, aliás, talvez se os eventos exógenos não tivessem ocorrido, né? Eu digo Federal Reserve enfiando dinheiro nas economias globais, etc, 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 talvez aquela linha de raciocínio de 2008 ela teria seguido mais firme, né? Mas as injeções de recursos que vieram para o mercado foram realmente insanas, né? Foram malucas e fizeram o mercado subir. Enfim, deu no que deu. Agora parece óbvio, né? Que a injeção de dinheiro do Fed ia funcionar, né? Mas naquela época, naquela hora, será que era óbvio, né? Será que a injeção de dinheiro do Fed realmente faria com que os investidores aumentassem o seu apetite por risco? No final das contas, era essa avaliação que tinha que ser feita naquele momento, né? Uma coisa interessante, João, real, né? Se a gente olhar, assim, rapidamente, retrospectiva, é isso, né? Todo mundo vai falar que era óbvio ter comprado ali nos 60 mil pontos, 64 mil pontos. Só que vocês com certeza lembram, né? Eu não sei se o pessoal lembra, ali no estresse não estava tendo voo entre países, e existia um risco da cadeia de transporte de ouro, né? Você não ter esse transporte e ter um descompasso com os ETFs, né? O ETF não ter ouro para não conseguir ser lastreado em ouro, né? Esse risco a gente esqueceu agora porque não aconteceu nada. Então, assim, naquele momento, até ouro ficou arriscado. Ter ouro ficou arriscado naquele momento, em alguns dias. Né? É verdade, é verdade. E isso, obviamente, traz uma análise. Assim, agora é fácil falar, né? Fácil, até o sentimento é mais leve, mas naquele momento o sentimento não era nada leve, né? Então, realmente a história ela traz aí esse carrego de emoções para dentro da decisão, né, dos investidores. E assim, só outro exemplo dessa época que eu acho que ficou muito claro, ficou na minha cabeça por um tempo, que a gente falava muito de virada de mão, 62, 61 mil pontos, a gente se ancorou num número, uma pontuação do Ibovespa para virar a mão, para agressivar um pouco mais o portfólio, e no final chegou muito perto disso, mas nunca chegou. E isso desacelerou muito a nossa retomada. Nos primeiros meses, né? Depois a gente foi se adaptando junto do mercado, né? Acabamos se recuperando, mas o começo ali, que a gente se ancorou, foi muito claro, assim, esse viés. Óbvio, só depois de 6, 7 meses que passou, né? Depois fica bastante fácil, né? A questão agora, que eu acho que é importante, por isso que, assim, é prospectivo, né? Olhando para frente, né? Não adianta a gente olhar mais para trás, agora tem que pensar para frente. Então, que a gente tem que ver se as empresas têm capacidade de suportar as valuations atuais, né? Isso é a grande questão agora. É isso aí. Então, assim, eu acho que para completar, assim, esses foram os viés que eu trouxe. E, obviamente, é super difícil você conseguir controlar até os investidores profissionais. A gente também acaba de alguma forma também tendo esse tipo de viés, né? Um viés cognitivo mesmo do ser humano. Sim. Mas você ter noção que esse viés existe e tá sempre se perguntando se você está incorrendo nesse viés é super importante. Verdade. Então,
E aí, né, só para fazer um link, então, aí essas palestras que a gente vai ter, que a gente, do Amir Klink e do José Roberto Guimarães, eu acho que ele se linka porque no final, essas histórias desses caras vencedores, eles tiveram que driblar por vários vieses, né? Aquela, sei lá, ancoragem que algum treinador botou nele, que ele não poderia fazer tal coisa. Então, que ele não tinha altura para fazer tal coisa. Ou então, a ancoragem que, acho que você não deve atravessar o Atlântico. Ou, né, então, assim, eu acho que é uma soma de fatores que acabam, às vezes, limitando as pessoas. E esses caras grandes ganhadores no esporte conseguiram, de alguma forma, driblar isso, ou então conviver bem com isso, né? Às vezes você não dribla, mas você convive bem com isso, conhecendo como você se comporta, você consegue se preparar melhor para as adversidades, que no caso foi esse ano de 2020, e conseguir surfar e sair mais forte, né? E no caso, para a gente aqui como investidor, é isso, aprender com os erros, entender onde aconteceu, evitar que ele aconteça na frente e estar preparado, assim, errei, vambora, passa borracha não, aprende, mas assim, olha para frente que a gente está, existe oportunidade, né? No final é isso. Isso aí. Isso aí. E assim, antes de falar do jogo rápido, né? Porque uma outra coisa... O que acontece? A gente já fez o jogo rápido de finanças comportamentais na edição 4, que é a edição dos heads. Aliás, quem quiser dar uma olhada, acho que ficou bem legal e casa bem até os dois temas, porque head é uma coisa também que o pessoal, que os investidores têm um pouco de ceticismo, assim, em termos de comportamentais, para investir. Então, acho legal que vocês também, que se não escutaram, escutem essa edição 4 e a 5, que fala de dólar, que também acho que tem tudo a ver. Então, o que eu fiz hoje foi reunir, enquanto a gente estava aqui debatendo, eu reuni algumas dicas de como tentar minimizar esses viés, né, esses vícios. E aí eu vou falando, vocês vão comentando, vocês vão acrescentando coisa. A gente já falou bastante aqui, mas acho que se a gente resumir, fica legal para a pessoa talvez eu anotar ou ficar na cabeça com essas coisas, entendeu? E antes de tudo, e assim, como primeiro item, é falar que muitas vezes você até não percebe que você tem esse vício, mas como a gente olha muitos assinantes, a gente recebe muito e-mail, todo dia a gente recebe e-mail e tá olhando, e às vezes numa frase a gente já consegue ver um ou dois vieses, entendeu? Então, às vezes você conseguir, mesmo até ler o que você está querendo expressar ou escrever o que você está sentindo em determinado ativo, você consegue reconhecer alguma coisa que está interrompendo ou prejudicando a sua análise. Mas vamos lá. Acho que o primeiro é perguntar a si mesmo se você compraria tudo da sua carteira agora, né? Daqui para frente, você acha que todos os ativos vão bem? Você compraria agora por esse preço? Eu acho que essa foi a primeira lição que a gente tomou aqui, né? E assim, o custo de você mudar do papel é muito baixo, né? É a corretagem que é R$5. Então, assim, cara, se você está desconfortável, se você não gosta do papel, se você acha que não faz sentido, você vai pagar R$5 e você está no papel que você gosta, né? É isso. Eu compraria tudo, agora. É isso. Sem titubear. Aí o outro ponto é colocar as teses em xeque, né? Olhar diferentes pontos de vista para suas teses. Isso tem a ver com comparar agora ou não, mas significa você olhar o ponto sempre negativo, olhar os riscos sempre e ter bastante critério com eles. Eu acho que esse é um ponto importante também. Ponto importante que a gente está questionando todo dia, né? Todo dia vira um debate. E assim, topar ter o case que às vezes vai ao contrário do que você está pensando. Você tem que ter um pedaço do case que você topa, que seja diferente ao seu mindset, né?
No caso, Pra te desafiar mesmo, né? para te desafiar e se você tiver errado, você tem que aceitar que você pode estar errado, né? É uma parte desse comportamento, do comportamental, né? Então, se você tiver errado, tudo bem, você tem um case que vai fazer esse papel aí do vilão, vamos dizer assim, na sua carteira, né? No final das contas é isso. Isso. E esse era um dos pontos aqui que eu tinha listado, ter cases contrários à sua linha de raciocínio para a carteira, né? Outro ponto que eu acho que também é importantíssimo, que a gente fala assim, também diariamente, que é sempre ter em mente que você terá perdas no seu portfólio. Você não vai acertar em tudo. Perfeito, né? Fundamental você aceitar isso. Fundamental. Você tem que acertar mais do que você erra, né? Não dá para querer, assim, vai ser muito difícil a gente tirar uma foto, por exemplo, do nosso book de ações e todas as empresas do book de ações estiverem no campo positivo. Se tiver, tem uma coisa errada, né? Se todos os ativos subirem no dia, tem uma coisa estranha. Ou vai ser um período, né, de tempo que, foi um bull market, né? Assim, aquela arrancada do bull market. Eu acho que a gente pode citar o exemplo do ano passado, né, 2019, que foi um ano excelente para o nosso book de ações. Ele subiu 80%. Né? Então, a gente foi vencedor na maioria das posições. E assim, não que tivesse coisa errada, que eu acho que até não tinha. Até acho que o mercado, se não fosse a pandemia, eu acho que a gente iria mais para cima, né? O mercado estava preparado para ir mais para frente. Mas, de novo, assim, é normal que a gente tivesse um ou dois cases que a gente fosse perder, sabe? E esse ano também, né? É isso, no final das contas. É o que o Ray Dalio chama de santo grau dos investimentos, né? Você tem uma carteira com ativos descorrelacionados entre si. Né? Com isso, você preserva seu retorno potencial a um nível de risco mais baixo. Né? Então, quando seus ativos estão descorrelacionados, no dia que alguns sobem, outros deveriam cair. Né? E aí você vai fazendo esse contraponto e a carteira, se estiver bem montada, vai subindo no longo prazo. Isso aí. É isso. E o último aqui que eu tenho anotado, se quiserem vocês acrescentem mais um ou dois depois, que é sempre ter em mente que é impossível excluir todos os vieses comportamentais do seu investimento, da sua análise. O que você tem que saber é que você tem que ter consciência que eles existem e que você pode minimizá-los, mas você nunca vai conseguir conviver sem eles, viver sem eles ou investir sem eles. É verdade. E eu acho que eles ficam, acho assim, é o que acontece, né? Eles ficam exacerbados quando a gente tem eventos extremos, eventos de dificuldade. Eles ficam, vamos dizer, a flor da pele, né? Quer dizer, vão lá para o sistema 1, para o sistema de reação, sistema emocional, quando a situação ela é difícil, quando você não tem tempo para tomar decisão. Né? Quanto mais rápido a tua decisão, mais perigosa e mais propícia a sofrer algum viés comportamental ela é. É isso, fechou aqui as minhas dicas que eu tinha anotado durante aqui a reunião. Mas assim, se você assinante tiver alguma coisa que a gente deixou passar, quiser mandar um e-mail pra gente comentar alguma coisa próxima, esse tema é bem amplo, né? E ele é bem difícil também até de quantificar. Acho que essa é a questão até das finanças comportamentais. Você não sabe qual é o peso dela nas suas decisões em termos de retorno ou prejuízo para o portfólio. Isso é outra coisa que a gente pode falar mais para frente também. Mas fica aí disponível no e-mail carteira@empiricus.com.br e passo a bola aí para você, Fernando. Fechar. Beleza. Não, acho que só assim, para complementar, eu acho que como é um viés cognitivo do ser humano, e vários deles são inconscientes, você não consegue excluí-los, né? Mas você saber que você está exposto a esse tipo de viés comportamental, você consegue se preparar melhor, né? É meio aquele negócio de X não é F de X, né? Então, uma coisa são os vieses. Outra coisa é como você se relaciona com esses vieses. Então, você sabendo que você tem ele, como é que você se prepara? E aí, acho que essas dicas que a gente comentou agora no final são ótimas para isso, né?
o investidor está sempre atento a esse tipo de coisa para estar sempre conseguindo conviver com esses vieses na sua vida pessoal e profissional, enfim, acho que em tudo, né? Isso aí. É isso. E, assim, para recado final, e como o Fernando já falou no início, não esqueçam de seguir a gente na plataforma digital que você escuta ou assiste o podcast. Na verdade, você só assiste na página da Empíricos por enquanto, mas pode assistir também, a gente está tranquilo em relação a isso. Mas indica para os amigos pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo Apple Music, que seja qualquer uma das plataformas, é de graça. Dá uma forcinha lá pra gente, se der para dar o like em alguma plataforma, dá um like, entendeu? E vai acompanhando aí a gente, que a cada 15 dias a gente tá aí. Legal. E não percam o evento da Empíricos na semana que vem, Empíricos de Vítreo. O nosso primeiro evento em conjunto, vai ser muito legal. Semana recheada de gente legal falando. Falo na terça-feira. Para quem quiser, vou fazer um painel com os demais analistas aí da casa. Vamos falar sobre ações. Fechado. Valeu, então, pessoal. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Valeu, Fernandinho. Valeu, Caio. Valeu, João. Valeu, Fernando. Bom final de semana.